Pai, nós te louvamos e te agradecemos e sabemos que o Senhor é conosco e o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui louvando o teu nome, engrandecendo o teu nome e para receber um renovo, uma palavra vinda direto do teu altar. Papai, fala no nosso coração, alegra nosso coração com a tua palavra, seja ela de exortação, seja ela de acerto, seja ela de bênção, porque vem direto do Senhor. Que nossa mente, nosso coração esteja cativo a Ti, Cristo, e nós possamos ouvir claramente o que o Senhor vai falar. Papai, sobre a vida do Alfredo, o Senhor já tem falado desde a madrugada, desde ontem, claramente, mas que o Senhor venha com algo novo, algo direto do Teu trono. Esteja, Senhor, na casa dele agora, na Tua santa paz, ministrando lá também com a pastora Bia, e o Senhor possa falar nos corações. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor falará grandemente. Amém? Você crê? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Muda um pouco, dá um pouco de agudo, acho que agudo, né? Glória a Deus, aleluia. Bom dia, povo de Deus. Nossa, acho que alguns não tomaram café e estão em jejum. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Glória a Deus, amém? Deus tem colocado no meu coração uma palavra, talvez eu e você, já ouvimos tantas e tantas vezes, mas eu sempre brigo com Deus, porque eu tento correr de Deus, daquilo que Ele quer ministrar, porque sempre o espírito de achismo, o diabo, ele sempre tenta colocar, se você vai ministrar essa palavra, você vai falar de A, B, C ou D, mas na realidade, quando está no coração de Deus, o diabo ele sabe, porque ele ouviu, e ele sempre tenta colocar um ponto de interrogação na sua cabeça, na minha cabeça. E aqui eu gostaria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, são duas pessoas, uma menina e uma senhora. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso de número 37. Lucas 8,37 diz assim: todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Agora no verso 40 diz assim: ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, diga, filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Era filha? E quem tem uma filha única, um filho único, sabe do apreço, sabe do amor, sabe da dificuldade também, porque por vezes nós vemos as famílias antigas, elas tinham 10, 11, 12, 13, 14 filhos, e parecia que era uma dificuldade enorme. E nós vamos trazer para os dias de hoje algumas circunstâncias que um filho único no dia de hoje talvez dê mais trabalho do que dava 10 filhos há muito tempo lá atrás. E aqui nós vemos que Jesus, ele passou em Gadar, e o diabo e aquele povo já estava acostumado com aquela situação. E então eles praticamente expulsam Jesus daquela área. E nós vemos aqui que com uma filha doente, quem tem um filho, uma filha, sabe que vai fazer de tudo. Jairo aqui era um dos principais da sinagoga.
E quando ele diz assim, com a filha doente, este homem sentiu na pele o problema das pessoas. Foi ministrado aqui, na parte de dízimos e ofertas, o amor ao próximo. O amor ao próximo, ele, para os dias de hoje, está um pouco esfriado, está um pouco meio frio, porque nós muitas vezes olhamos só para o nosso próprio umbigo e não conseguimos olhar para aquilo que está acontecendo com as outras pessoas. E o certo que tal príncipe que rogava que Jesus entrasse na sua sinagoga, mas na sua casa, ele veio e o adorou. Muitas vezes nós saímos de casa sempre com um propósito de pedir. A maioria das pessoas que está aqui certamente vem com o intuito de não tenha vergonha, pedir. Porque a própria Bíblia diz pedir, pedir e dar-se-vos-á. Medida recalcada, sacudida e transbordada. Mas até que ponto eu só estou interessado em pedir e não estou interessado em agradecer? Porque quando eu peço, eu tenho que ter a convicção que o meu Jesus, a qual eu sirvo, em espírito e em verdade, com o coração temente e tremente, certamente Ele vai me dar na hora certa, no momento certo. Não na hora que eu quero, é na hora que Ele quer. E aqui nós vemos que Jesus ele foi expulso de Gadar. Mas o povo já estava esperando no outro lado. E o que acontece então? Quando regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria. E muitas vezes nós andamos tão carrancudos com a situação do mundo em que vivemos, que nos esquecemos de receber Jesus com alegria. Você já percebeu que nós, como pecadores que somos, que só nos lembramos do que perdemos, mas não nos lembramos do que ganhamos? Aqui Jairo é o principal da sinagoga, mas para Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Não importa se você é um juiz, se você é um governador, se você é um presidente da nação, Jesus ele não faz acepção de pessoas. Mas há um diferencial em Jesus, que muitos são chamados, mas poucos são. Porque a maioria, uma boa parte, nós vemos que a maioria, ele quer o poder de Jesus, mas não querem o Jesus. Porque o crer em Jesus tem um preço a pagar, e esse preço muitas vezes é doloroso. E a maioria acha que, tem um cargo, alguma coisa que não, eu tenho poder de... Não, eu tenho poder em o nome de Jesus. Então a maioria, nós vemos por aí, que todo mundo quer o poder. E a maioria, tem uma boa parte que quer pegar simplesmente o microfone se achando que é o cara, e nós não somos nada, nós somos pecadores, somos falhos. Talvez o maior pecador aqui dentro dessa manhã sou eu. Mas quando eu tenho temor e tremor do Senhor, deixo Ele falar na minha boca aquilo que Ele quer, não é o que eu quero. Porque nós sempre relutamos, aquele que ministra a palavra sempre vai estar relutando com Deus. Sempre vai ter uma brigazinha ali, mas Deus é mesmo essa palavra que o Senhor quer que eu ministre? É mesmo isso? O que é que o povo vai achar? Eu não tenho que achar nada. Eu tenho que entender que é Ele que fala na minha boca, porque de mim, meus irmãos, nada tem. Nada. O dia que eu achar que eu desço do púlpito e não prego mais. Aliás, eu não prego nada. Quem prega é o Espírito Santo de Deus. E aqui nós vemos que o principal, um dos principais da sinagoga, ele veio e se prostrou. E a maior dificuldade hoje em dia, nós, é nos prostrarmos diante de um Deus vivo. Um Deus que não rejeita oração. Um Deus que quando o crente se humilha, quando o crente de madrugada está ali, com frio, com o joelho no chão, colocando o edredom nas costas, se entregando ali, Deus, me martela, me quebra, porque eu sou pobre, miserável pecador. Então ele dos altos céus inclina os seus olhos e diz, eis ali um fiel adorador, se humilhando diante da minha presença. Então ele não aguenta, ele envia o anjo, mas há um preço a pagar. E o preço já foi pago lá, assim na cruz, o preço de sangue. Mas eu preciso pagar o preço. Qual é o preço? É não olhar a circunstância, é dizer, quando ele vem me prostrar. Jairo é um dos principais. Diz assim, eu sou o cara, sou o principal. Mas tinha quem? Tinha Jesus.
E quando Jesus vem, quando Jesus se apresenta a nós não podemos perder tempo. Simplesmente nós temos que deixar Deus falar ao nosso coração, porque a ansiedade de a maioria que vem aos cultos é querer uma revelação, é querer uma palavra, muitas vezes massagear o ego, é muitas vezes querer uma palavra, uma profecia para dizer, olha, Deus vai te dar uma casa, vai te dar um carro, vai te dar isso. Não! Nós temos que vir aqui para nos humilharmos diante da potente mão do Senhor. Nós temos que vir ao Senhor adorar a Ele em espírito e em verdade, porque Ele dá a hora que Ele quer, não é do jeito que a gente quer. Se fosse do jeito que eu quero, eu estava em Portugal nessa hora, mas Deus não quer. Deus quer que eu queria que fosse agora, não sei para não, Deus quer que eu esteja essa hora, onde? Aqui. E então quando Jairo, ele diz, a filha única, quem tem uma filha única, luta pela continuidade da sua vida. E sabe de uma coisa? Nós temos muitas filhas únicas em nossa vida. A primeira, o casamento. O seu casamento não é o único? Ele é o único casamento. Você só tem um casamento, não pode ter dois. Eita Deus, já está começando a dar umas clareadas aqui. A nossa vocação, o nosso amor familiar. Você pode ter dois amores familiares? Não, você tem que ter um amor à sua família. Quem é a sua família? Sua família é sua esposa e seus filhos. O seu pai, a partir do momento que você casou, passa a ser seu parente. A sua família é sua esposa e os seus filhos. E diz aqui, e a nossa herança moral. Qual é a sua herança moral? Que herança moral eu tenho? Eu tenho que ter uma herança moral em Deus. Porque se eu não tiver uma herança moral em Deus, eu vou desviar. Eu vou desviar do caminho. Eu não posso estar cocheando sempre em dois pensamentos. Uma hora eu vou, outra hora eu fico. Não. Quando eu levantei a mão para o Senhor, Deus, a partir de hoje, é eu e tu e eu, tu vai direcionar a minha vida. Para isso estou, há 29 anos na presença do Senhor, sem ter nunca me desviado. Sou bambambam? Nada, meus irmãos. Você acha que muitas vezes já não deu vontade de pegar isso aqui e pôr lá em cima da coisa, não pregar mais, não ler mais? Você acha que não vai porque eu sou santo? Santo só o Senhor. Mas a porrada vem logo em seguida. Falei, é mesmo, bonito? Então tá bom, dá uma travada em você para você ficar esperto. E aí vem Deus, o Espírito Santo, e diz, filho, eu te escolhi. Eu te remi. Pastora Beth estava falando ali comigo agora no ouvido. Tudo aquilo que eu estava falando ontem, da pastora foi ali e falou no meu ouvido. Ela estava falando comigo ontem? Não. Porque não é na hora que eu quero, é na hora que o Espírito Santo libera uma palavra. E quando ele libera uma palavra, meu amado, você tem que tomar posse dela, aleluia. Porque é ele que vai, aleluia, continuar aquela bênção que já está prometida na sua vida. Oh, glória a Deus. Nosso ministério, eita, nosso ministério, eita Deus, Jeová da carabina. Quantos são obreiros aqui na casa da mão, dessa firma rocha? Levanta a mão. Levanta a mão, meu irmão, não tem vergonha. Levanta a mão bem alto. Levanta a mão, todos, pastores, todo mundo, levanta. Obreiros, já foram ungidos. Aleluia, pode baixar. Você percebeu? O nosso ministério. Ele é o quê? É único. Ele tem que ser único na minha vida diante de um Deus todo-poderoso, um Deus que te ungiu, um Deus que derramou óleo sobre a sua cabeça. Jairo era o principal, um dos principais da sinagoga. Mas ele diz que veio e se prostrou. Aleluia! Ao regressar, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Jesus e Deus, ele vai fazer no tempo dele, o tempo kairos é o tempo de Deus. Às vezes nós sempre queremos
para ontem, aquilo que Deus já está planejado, mas vai te dar na hora que Ele quer. Jairo diz assim, nossa, mas eu sou o cara, eu sou sacerdote, meu Deus, sou o principal aqui, chefe da sinagoga. É o que a Letícia falou aqui. Às vezes, as divisas no trabalho nos levam a uma arrogância, uma soberba sobrenatural. E a soberba procede da ruína. Nunca se esqueça que na sua empresa, até que no templo, quando você está no templo, você é um pastor. Lá fora o seu nome é o seu nome, mas você não deixa de ser um pastor. Se você é diretor de uma empresa, o seu nome vai ser João, ou João é o diretor da empresa, o seu nome é João, o seu cargo é diretor. Aqui era Jairo, era chefe da sinagoga. Por isso eu sempre falava, quando eu trabalhava no Pão de Açúcar, qual é o seu nome? Eu falei, eu sou Alfredo. Você é chefe disso? Fala, eu sou chefe do setor de elétrico, mas o meu nome é Alfredo. Meu cargo é chefe. E já disse que era o principal. Então, no decorrer dessa história, nós vamos ver aqui que em seguida diz assim, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E certa mulher que havia o quê? 12? Vamos, gente, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. 12? Que idade tinha a menina? 12 anos. A menina tinha 12 anos. Quando essa menina nasceu, essa mulher já estava sofrendo do fluxo de sangue. Aos olhos da humanidade, era meramente impossível essa mulher estar viva. Meramente impossível para os dias de hoje. Mas, quando nós servimos um Deus vivo, quando nós cremos verdadeiramente que Deus ele é fiel e justo, nós temos que ter o quê? A visão da oportunidade que Deus está te dando nesta manhã de você estar aqui. E então diz aqui no decorrer, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres ou bens. Quantos de nós não entramos já num templo e fomos curados sem pagar uma consulta médica? Quantos estão aqui foram curados de alguma situação e não pagaram um centavo sequer? Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se eu vier tão somente aqui para buscar aquilo que mas seja o meu ego, aquilo que eu quero, meu irmão, você está no lugar errado. Você vai ver aqui, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Tem outras passagens que dizem assim, se tão somente eu tocar. Agora você vê duas situações diferentes. Jairo, ele se apresenta na frente de? Porque ele se prostrou. E essa mulher foi por onde? Por trás de Jesus. Por que por trás de Jesus? Porque naquela época, uma mulher era considerada imunda. Ela não podia estar na mão da sociedade. Como Jesus, ele sempre vai na frente, porque se Jesus for atrás de você, meu irmão, você se perde. Se Jesus for atrás de mim, eu vou me perder. Por isso que ele sempre vai na frente. Jairo, ele entra, ele vai na frente, dizendo que olhou, ele se prostrou. Mas esta mulher teve uma única oportunidade em 12 anos. Talvez você nesta manhã já teve tantas oportunidades de estar aqui para ouvir uma palavra e por vezes você abdicou de estar aqui no templo para ouvir a palavra de Deus. Ela sabia, alguém falou para ele, Jesus vai passar por aqui. Alabassuri, calamandala, bacaia, subri, canta lamanaia. Diz a palavra aqui que ela sofria há 12 anos, isto é, todo o tempo da vida da menina. 12 anos, meramente impossível. Acho que nem com transfusão de sangue, né, pastora? Acho que nem com uma transfusão de sangue, será que aguentava?
Eu vejo a Beatriz, por exemplo, que ela toma uma risperidona, que é um remédio só dentro na casa. Nós tivemos que dar injeção para ela, porque ela ficava menstruando 15 dias seguidos. Agora imagina uma menina autista usando fralda com aquilo lá, e a médica não queria dar. Eu falei, se ela não der, eu vou comprar lá fora. Por isso que eu digo, homens, cuidem das suas esposas, que mulher sofre. Imagina o esposo dessa mulher, a Bíblia não relata se tem esposa ou não. Imagina, então homens, cuidem das suas mulheres, que a mulher sofre. Mulher sofre, mulher carrega, mulher gera, mulher amamenta, mulher faz a janta. Quantos homens aqui, não tenho vergonha de, eu vou brincar um pouquinho. Quantos homens aqui não tenho vergonha de falar? Vou levantar a sua mão. Quantos homens, se a mulher não puder cozinhar, vai cozinhar, levanta a mão. Levanta a mão, gente, homens. Não tem vergonha? Olha lá, 1, 2. Aleluia. Glória. Miojo não, tá? Miojo é só por água quente. Amém? Eu não estou, gente, eu não estou querendo expor ninguém. Isso é uma coisa esporádica do que pode acontecer. Porque de repente nós vamos nos encontrar numa situação em que a esposa, de repente, é só você e ela. De repente você não tem mais o iFood. De repente você não tem o McDonald's, aquela só Deus na causa, misericórdia. De repente você não tem os girafas. De repente você não tem nem alguém que você possa ligar para levar um prato. É você e a esposa. O que você vai fazer? Vai jejuar, né, irmão? Vai jejuar para Deus dar uma balançada. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, as circunstâncias da vida da gente nos levam a entender que nós precisamos estar prontos para a guerra. Não a guerra que está lá fora, mas uma guerra espiritual, onde muitas vezes Deus faz com que você esteja só ali, você e a sua esposa, você e o seu esposo. E aqui então a palavra diz aqui, ó, aleluia, eita Deus. Algo sincronizado no mundo espiritual. Jesus estava decidido a atrair duas coisas para resolvê-las de uma só vez. Olha aí. Na gíria do mundo fala que matou 2 coelhos com um tiro só. Já estava vindo, Jairo já estava ali. Só que Jairo ainda precisava ir. Jesus precisava ir na casa de Jairo. Mas entre o caminho até a casa de Jairo, aparece quem? A mulher. E se nós formos para trazer para o dia de hoje, eu falei, pô, pastora, eu mandei usar para a senhora não respondeu por quê? Eu estou ligando para a senhora não quer me atender por quê? Eita Deus, ô Jeová, me ajuda. Por quê? Porque certamente ela está com outra pessoa, orando por outra pessoa. E Jesus, como ele não faz acepção de pessoas, independente se era o chefe da sinagoga, agora aparece uma mulher, talvez com problema maior. Porque aqui diz a palavra, quando eles levam a notícia ali até Jesus, já diz que a minha filha estava à beira da morte. Então, para a beira da morte, só alguém podia ressuscitar a filha de Jairo. Quem? Jesus. Você acha que Jesus não sabia que aquela mulher ia passar ali? Lógico que sabia. Mas ela disse, eu irei por trás de Jesus, porque atrás de toda a multidão, ninguém ia ver ela. E para tocar na orla, eita Deus, para tocar na orla de Jesus, ela precisava o quê? Se agachar, se prostrar. Alabassubi, canta lamantúbia. Jairo se prostrou diante de Jesus, nos olhos de Jesus. Essa mulher se prostrou por trás de Jesus como sinal de humildade. Aleluia! E ela disse, se tão somente eu tocar na orla do vestido, eu serei curado. Aleluia! E nós hoje vemos, tem que orar em nome do Pai, do Filho, pelo Deus de Abraão, de Jacó. Diz, meu irmão, canta a sua fé, meu irmão. Se a palavra foi liberada, você tem que pegar no ar. Porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. E então aqui nós vemos aqui, oh, glória a Deus, aleluia. Problemas de sincronização
sincronizados são comuns. Muitas vezes a filha sofre, mas a origem está no pai e na sua mãe. Por isso que ele falou que era uma filha única. Filha única, você vai dobrar o quê? A atenção sobre ela. Mas se é mais que um filho, você vai querer dividir. Que todo mundo fala, não, se a mãe cuida dos teus filhos igual, é mentira. Sempre vai ter um que a mãe ou o pai vai se inclinar mais para ele. Por isso os dedos, cada um é diferente um do outro. A filha única aqui era a filha de Jairo. Mas no meio do caminho aparece quem? Alguém que precisava de uma cura. Alguém que precisava, aleluia, a interferência de quem? Do Mestre Jesus. Então quando nós entendemos, porque diz aqui, ó, que a sua mente, ela criou para si mesma um método para ser curada. Se eu tocar nas suas vestes. Ela não queria nem tocar em Jesus. Porque as nossas vestes, quando nós verdadeiramente estamos na presença do Senhor, quando verdadeiramente nós cremos no Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, quando nós aprendemos a depender de Deus, quando nós não desviamos nem para a direita nem para a esquerda, quando nós somos obedientes aos nossos pastores, quando nós somos obedientes a Deus, quando nós somos obedientes ao Espírito Santo, aleluia, as nossas roupas, elas transpiram um pouco de santidade, sim, porque o bom perfume de Cristo, ele tem que estar na minha e na sua vida, aleluia. Ela só queria tocar nas vestes, ela não queria nem falar com Jesus. Ela falou, meu mistério é tocar, vou por trás, ninguém vai me ver, porque ela não podia estar no meio ali, senão ela era expulsa, ela era jogada fora, talvez apedrejada. Disse, eu vou por trás dele, eu vou seguir ele. Quem você está seguindo? Cuidado com as pessoas que te seguem. Cuidado com as pessoas que você segue. Você tem que andar com pessoas que tenham uma visão de reino, pessoas que possam trazer uma palavra rema para o seu coração, pessoas que possam dizer assim, olha, se você precisar, eu não tenho nada, mas uma coisa eu tenho uma palavra para a tua vida, aleluia, eu tenho algo para te falar da parte de Deus, não da minha parte, porque o meu coração ele é enganoso, mas eu tenho algo da parte de Deus para te falar. Então eu e você, nós temos que ser o quê? Um testemunho vivo na presença de Deus. Eu tenho que olhar para a pessoa e dizer assim, não, eis ali um varão valoroso, uma varoa valorosa, eis ali alguém que tem um brilho diferente. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Ela pensou que seria assim, creu e o tocou. Jairo havia escolhido outra maneira para receber a sua bênção. Mostrou-se, declarou-se, adorou de frente. Não se escondeu, nem criou modos próprios e ilegais. Ela estava enferma e não sabia que não podia tocar nem ser tocada. Ela não podia tocar e nem podia ser tocada, porque era considerada imunda. Aleluia! Oh, glória a Deus! Por causa da sua impureza cerimonial. Este era o dever daquela mulher que foi curada por Jesus. Então nós vemos aqui duas histórias que... Eita Deus! Oh, Pai! Duas situações para o dia de hoje. Fica de pé, varão. Fica de pé. Aqui. Pode ser a Amélia. Você é diretor de uma empresa. Um teatro, tá bom, Amélia? A Amélia é a faxineira da empresa. Aí Jesus vai chegar. Onde que você acha que Jesus vai primeiro? No diretor da empresa ou na faxineira? Jesus atenta para o coração da pessoa. Ele vai olhar o coração da pessoa, ele não vai olhar para o cargo, ele não vai olhar para Jairo, ele não vai olhar para a mulher do fluxo de sangue, ele vai atentar para aquilo que está dentro do teu coração, aleluia! Pode sentar. Você viu a diferença?
Aos dias de hoje a pessoa vai pelo carro que a pessoa tem, não vai pelo coração que a pessoa tem. Aleluia. Eu era considerado rebelde quando eu trabalhava no Pão de Açúcar, Giló. O diretor lá no Taboão da Serra, vocês têm que colocar o seu computador na sala dos chefes. Falei, eu não. E eu já era chefe de elétrica. Pô, você é rebelde. Falei, não quero. Primeiro por causa do ar-condicionado. Segundo, eu gosto de ficar no meio do povo. Mas tinha que ter um computador lá quando tinha reunião. E um dia, já vou entrar na história de novo. Um dia eu estava lá, alguém ligou para mim e o Espírito Santo me tomou em mistério. E o diretor era um português. Eu falei, nossa, português, você fala alemão? Falei, eu falo alemão, falo várias línguas. Dentro da sala do chefe, estava tendo reunião. E de repente peguei o telefone, alguém falou, precisava rapidinho. Eu falei, mas estou na reunião. No final ele me chamou, nossa, você fala alemão? Falei, eu falo todas as línguas que o Espírito Santo me dá. Aleluia. Então você vê que não importa onde você está. Não importa se ele era o diretor, se ele era o financeiro, se ele era o operacional, porque no Pão de Açúcar havia uma hierarquia. O dono, que era o Abílio Diniz, que já faleceu, vinha o regional, que tomava várias contas de algumas lojas, vinha o diretor, vinha o operacional da loja, vinha o financeiro, vinha o chefe, vinha o encarregado abaixo, e depois vinham os vendedores. E estava lotada a sala, pastor, e eu comecei a falar com o cara precisava de uma oração naquele momento. Eu não me importei onde eu estava. Eu me importei de falar. E quando ele no final da reunião eu falei, nossa, eu não sabia que você falava alemão. Eu não falo alemão, eu falo português. Aleluia, irmãos. Então é assim que Deus trabalha. Você tem que ter um coração contrito. Você tem que ter um coração e entender que se você verdadeiramente, aleluia, aplicar o seu coração ao Senhor, na oração, na leitura da palavra, no jejum, em buscar, em aplicar. Aplicar significa o quê? De você ter uma confiança, porque quando você aplica dinheiro, você tem uma confiança que aquilo vai render algo. E se você aplicar o coração da oração diante do trono de Deus, Ele vai te dar algo sobrenatural, aleluia. Rerebandar a subterra. Eita glória. Não estou nervoso não, estou bravo com o diabo. O diabo quis me tocar essa madrugada, mesmo perdeu, sem vergonha. Aleluia. Oh, glória a Deus. Diz o 44 aqui, ó. Põe aí o 44 para nós. Vamos ver aqui. Vamos todo mundo. Chegando por trás dele. Precisou de uma ressonância magnética? Precisou fazer exame de sangue? Precisou fazer exame de urina? Precisou de quê? De uma atitude. No momento certo, ela não perdeu aquele momento que Jesus ia passar ali. E ele então disse, eu tão somente, eu vou por trás. Tem Bíblias que falam, eu vou por trás dele e se tão somente tocar na orla, eu serei. Sabe quem profetizou a cura? Foi Jesus? Foi ela mesma. É tomar posse. Você acha? Eita Deus. Você acha que às vezes eu pego no pé da pastora Sandra? Pego, ela fez tudo bem, fez aquela cirurgia lá. Hoje me ajuda, misericórdia. Fez aquela cirurgia de endometriose lá, que estava bem afetado. E eu entendi, falei, vida, se você tiver uma guerra que eu já tive, com a perna toda dilacerada, a apêndice estourou aqui dentro, fiquei 8 dias só não morri por milagre. Então quando Deus ele quer fazer algo, Ele vai fazer. A dor, sabe por que muitas vezes é a dor? A dor é para nós entendermos, aleluia, que nós não somos nada. A dor, muitas vezes Deus permite ser colocada nos nossos corpos para nós entendermos que quando eu aplico o coração, quando eu entendo a basura e canta Mantúbia, a Sérbia Naiasté, que Ele vai fazer assim, no tempo certo, na hora certa, quando Ele quer, aleluia. Quando eu fui internar ela, eu disse, parou. Ela ficou assim meio, parou. E você sabe que a mulher tem um sorriso lindo, para a honra e glória do Eterno. Ele não ia me dar qualquer coisa, né? Entendeu? E quando ela foi, pastora, olha, gente, Deus é tão bom. Deus é tão bom que levou uma pastora para ficar com ela à noite.
Ficaram até às 5 da manhã, depois de operada, lá jogando conversa fora. E aquela pastora fala alto, que é uma beleza da cidade. Mas é o quê? Uma bênção. Deus preparou alguém especial, uma mulher, uma pastora que eu conheço muito bem, aleluia, que tem a vida no altar, não foi nem preciso pedir. Várias pessoas falaram, se precisar estou aqui, mas Deus já havia falado com ela, eu vou fechar. Ela fechou o comércio dela, para estar com a pastora Sandra. Sabe o que é isso? Obediência a Deus. Quando você tem obediência, Ele vai preparar na frente. Por isso que Jesus sempre vai na frente. Não, pastor, eu vou com você. Ele foi lá, dando risada. Pá. Chegou lá, tranquilo, falou, ó, entra na sala de cirurgia sorrindo. Entra sorrindo. Está lá, já fizemos caminhada anteontem, 1 hora de caminhada, ontem caminhamos de novo no plano lá. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós entendemos que dependemos tão somente dEle, Ele é fiel e justo para completar a boa obra que começou na minha e na sua vida, aleluia. Ele vai completar a boa obra. Se tão somente diz que estancou, o que é estancar? Fechou automaticamente o que? Aquele fluxo de sangue. O que ela tinha? Ela não tinha mais nada, ela havia gastado tudo o que ela tinha. E muitas vezes nós gastamos tanto em tantas coisas e não conseguimos estancar o fluxo. Vou tirar o sangue, o fluxo de uma herança, o fluxo da bênção, o fluxo daquilo que Deus te deu. Tantos fluxos que vão esvaziando, vão saindo fora. São fluxos da nossa vida que nós não percebemos, onde o diabo está sempre ao redor, esperando uma brecha de quê? De algum fluxo da nossa vida, ele ser exposto e ele entrar e você não consegue mais sair dele. Mas essa mulher não perdeu tempo. Fala para o seu irmão, não perde tempo não. Está vendo aí o que está acontecendo? Meu irmão, Jesus está às portas. Eu sempre digo, muitos me criticam. Você acha que eu não sou criticado? Não acho que eu sou. Tanto é que ninguém me chama. Graças a Deus ninguém me chama. Lá onde eu moro. Meu irmão, é palavra, não tem negócio. Por quê? Porque nós, quando pregamos a verdade, quando nós entendemos, eu falo, Deus, Ele é o dono da vida e da morte. Nós estamos preparados para a morte? Não. Essa mulher, ela não perdeu o quê? Aquele instante. Jesus podia ter ido direto para a casa de Jairo, mas essa mulher, não vou falar aqui a Bíblia, mas eu vou viajar. Ela podia ter falado assim, vou ficar aqui na boa, já que estou sofrendo mesmo, né? Não fala nesse ditado do mundo, ou vida ou morte. Que vida ou morte que Ele veio para dar vida na sua vida, e vida em abundância, aleluia. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ó morte, onde estão os teus aguilhões? Onde estão? Eu tenho que ter convicção que eu sirvo um Deus vivo. A Bíblia diz tudo é possível àquele que... Mas até que ponto eu creio? Até que ponto você crê? Está demorando demais. Ixi, foi profetada do profeta. Meu irmão. Eu lembro há muitos anos atrás, quando começou a obra aqui, essa obra em 2002, eu estava com o envelope, pastor Luiz, assim, ó. Falei pro velho lobo, o Jackson, olha só, pastor, ora por mim, por esse envelope. Sabe o que ele falou? É vitória. Não falou mais nada. Se você vier ao pé de mim e te der um envelope e falar é vitória, você não vai ficar com um ponto de interrogação na cabeça? Eu só aqui, pá. Sabe o que era aquele envelope? Uma casa própria que Deus me deu. Em 2002. Sabe quanto eu pago de prestação? R$120. Sabe quanto eu pago de condomínio com água? R$230. Por quê? Meus lindos olhos, se creres, verás a glória do Senhor. Eu pensei assim, nossa pastor, mas só isso? Ele só falou, é vitória. A fé, você tem que ter uma fé sobrenatural. Essa mulher,
ela tinha uma fé que eu fico impressionado cada vez que eu leio essa mensagem. São 12 anos. Quanto nós vemos a mulher sofrendo de fluxos de sangue. Quantas mulheres nós vemos com endometriose, que muitas nem falam. Às vezes ela está com uma cólica, às vezes ela está com uma dor de cabeça, às vezes o cabelo dela está caindo e o galego do lado está falando, nossa, o que está acontecendo com você? Você está toda esquisita. E por vezes ela nem abre a boca para falar, para não deixar o varão meio na dispensação de coisa. Então, essa mulher aqui diz assim, 3 vezes Jesus fala, quem me tocou? Diz aqui, ó. Veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, olha lá o Pedrão, com os seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem e diz, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou. Fala, alguém me tocou. Porque senti que de mim saiu o poder. Quantas vezes nós vemos, gente do céu, quantas vezes nós vemos alguém que pede para orar para um currículo, chega na fila, está 50 pessoas, só tem uma vaga. E a gente ora. Você sabe de uma coisa, eu vou falar algo para vocês. Se eu falar para o varão aqui, ó, Deus está te dando isso aqui de ouro, não hipótese. Aleluia. Se ele, no momento que eu falar, estou te dando isso aqui de ouro, que não é ouro, mas a fé vem. Amém? Se, vírgula, Jesus olhando a profecia que foi liberada e nas tábuas do coração do varão ali, ele vê que duvidou, você já não vai receber bênção. Porque a Bíblia diz, o que 2 ligar na terra é ligado no... Eu libero uma palavra, ele tem que liberar mesmo que ele não abra a boca, aguardar nas tábuas do coração e esperar o momento certo em que Deus vai liberar aquela bênção. Foi assim que aconteceu comigo. Pastor, ora por esse envelope. Eu não falei o que estava dentro daquele envelope. Eu só dei o envelope para ele ler, para ele orar. E eu falei, é vitória. Então eu, na hora, guardei. Pensa numa dificuldade depois, para até chegar aquele envelope para a sede do Pão de Açúcar. Mas o diabo não queria me dar a casa, mas já viam a minha cunhada, a irmã da Sandra, que tem esquizofrenia, está na Bahia, 15 anos, falou, eu vejo vocês numa casa toda branca, Alabaçu. Eu vejo você, cada vez que ela ia na minha casa, ou ia na casa da minha sogra de manhã, falava, eu vejo você numa casa toda branca. A rua de cima onde eu moro era tudo branco e a rua de baixo tudo amarelo. Aleluia! E qual é a minha rua? Quem foi lá onde eu moro sabe. Qual é a melhor rua? É minha, que é a rua 1, sem saída, não tem trânsito. Porque lá são 9 ruas, são 300 casas. E Deus me deu o melhor, não precisou nem a reta escavadeira e tirar a terra. Foi só entrar, colocar o piso e vamos que vamos. Por quê? Porque Ele, Deus, sempre vai te dar o melhor, aleluia. É assim que Deus trabalha, foi assim que Deus trabalhou na vida dessa mulher. Ela só queria tocar, mais nada, ela não queria nem conversar com Jesus. A multidão, ela não se importou da multidão. E muitas vezes nós nos importamos com a multidão de problemas que estão gerados em nossos corações, que a maioria das vezes com o espírito de dúvida. Você percebeu que nós duvidamos da maioria das coisas? Nós não queremos, por vezes até eu às vezes falei, pô, mas Deus, pensa na pastora Sandra de vez em quando. Eu falei, pô, varô, Deus não falou? Deus falou. Meu irmão, se eu for contar testemunho que você vai cair de costas. A pastora me conhece. Quando a pastora Sandra pediu a conta aqui nessa creche, ela falou, eu quero ficar 1 ano aqui, ficou 2 anos e meio, aqui ao lado, aqui de Jaguaré. Aí só tinha a minha aposenta e o coisa da Bia. Falei, agora não dá, né, varão? Vamos cancelar esse plano de saúde seu assim. Não vai cancelar, não. Pô, mas e agora? Eu falei, gente, Deus proverá o cordeiro, filho, fica em paz. Sabe quanto paga, quanto é o plano de saúde da Sandra? R$235. Operou aqui no, como é que fala? Como é que é? Portinari, na Vila Jaguar. Diz que show de bola. Cara, show de bola. E se eu tivesse cancelado estaria hoje sofrendo,
Olhando para quê? Para as circunstâncias do jabá. Não olhe para as circunstâncias do seu bolso, meu irmão. Olhe para Ele, que Ele é o dono. Ele é o dono do ouro e da prata, aleluia. A Caixa Econômica Celestial, ela vai te liberar um cartão quando você depositar. Se você não depositar, como é que você vai falar? E aí ele falou, não, vou pagar. Não, e se tivesse cancelado? Ia esperar pelo SUS aí, estava sofrendo lá hoje, já está com 15 dias de operado, já deu 2 caminhadas de 1 hora para lá e para cá, já está andando, já as dores de cabeça que era infernal não tem mais, para honra e glória do Senhor, as cólicas se foram, aleluia. Por quê? Porque às vezes nós temos que ser um casal, aleluia, que dizer o não é não, mas por que não? Porque Deus pode fazer isso. Então acha um consenso ali. Por ela eu ia cancelar o convênio. Onde eu vou achar um convênio novo de R$235? Fala para mim. Fala aí. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. A obediência. A obediência, ela gera fé. A fé, ela gera paciência. A paciência gera perseverança. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Por ela, não, já cancela, já estava fazendo lá fora, não vai cancelar não. Mas como é que vai pagar? Vai pagar. Está tudo em dia as contas, meu irmão. A minha casa preocupada. Eu tenho que estar preocupado em servir a Deus, em ser obediente a Ele. A partir do momento que eu e você não somos obedientes a Ele, diz a palavra do Senhor, tudo é possível àquele que crê. É tudo é possível àquele que crê. Se crês, verás a glória do Senhor na tua vida. Oh glória! Harabandarasúbia. E diz aqui então, olha aí, ó. Vamos adiantar um pouquinho aqui. No 48, então, coloca 48 para mim, por gentileza, de Lucas 8, 48. Vai, vamos lá, todo mundo. E ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E aqui no 49, diz assim, falava ele ainda, olha a pressa do povo, a ansiedade. Ei, cuidado com a ansiedade no seu coração. A ansiedade, ela traz dor de estômago, ela afeta os teus rins, ela afeta o teu fígado, ela afeta o teu coração, ela afeta o campo da sua mente. Diz assim, ainda falava ele ainda. Quando veio uma pessoa da casa do chefe, coloca aí para mim, por favor, 49. Da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está... Eita Deus, tua filha já está? Não incomodes mais o... Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não? 50, não? Crê somente e ela será salva. Não tão somente crê e ela será salva. Será que Jesus não sabia? Se verdadeiramente estivesse morta, Jesus não ia lá. Aleluia. Oh, glória a Deus, meu Deus. 51. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da... E todos choravam e pranteavam. Quer dizer, ninguém cria mais. Ei, cuidado com a quantidade de pessoas que você coloca ao seu redor. Que a maioria diz assim, para quê? Já está lá morta. Já está morta. Mas quando Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. Tem que acontecer. E diz aqui, ó. Todo mundo já pranteava, chorava. Ai, meu vivo, a morte, já morreu a menina. E diz que é a história, né? Não sei, acho que é isso. Pagavam até para as mulheres ficarem chorando. Aquele choro, tal. E vamos lá aqui, ó. Mas ele disse, não choreis. E ela não está morta, mas dorme. Sabe o que significa? Muitas vezes, áreas da nossa vida tem que deixar morrer mesmo. Passados que não interessam mais. E dormirmos aonde? Com o coração no Senhor. Com a fé de que Jesus, no momento certo, na hora certa, Ele vai vir assim,
a sua bênção não está morta. Ela apenas está dormindo. Você não deixa o dinheiro aplicado, ele está onde? Ele está dormindo. Ele está lá guardado, ele não está morto. Ele está dormindo. E quando você precisa, você vai lá e coloca o cartão, ou a senha, ou o Pix agora. E diz aqui então, e riam-se dele. Quem se riu dele? O povo se riu de Jesus, porque ele falou que ela estava apenas dormindo. Sabe? Até no meio dos parentes. Ei, cuidado até com seus parentes. Aqueles que estão no meio de você, que estão se rindo. Não adianta mais, está tudo morto. Não, apenas está dormindo. No momento certo, Deus vai, ressuscitar aquela bênção, aquela profecia que já estava morta dentro do seu coração. Aleluia! Nesta manhã, Deus está trazendo a memória de pessoas aqui, de bênçãos que foram profetizadas há tanto tempo, mas você fala, está morta. Não, é mentira de Satanás. Elas estão dormindo apenas, estão descansando, porque você ainda não está preparado ou preparada para receber tamanha bênção. Aleluia! Deus quer te dar algo sobrenatural, meu irmão. Às vezes eu falo, mas Deus... Às vezes Deus recebe o telefonema, aí varão, tudo bem, manda aí. Falou, não, varão, manda aí. Manda aí aquela chavezinha boa, ô glória. E Deus, ele manda onde menos você espera. Não é pelos seus lindos olhos, é pela fé que você tem um Deus que tudo pode, um Deus que ele vai te sustentar, porque é a palavra que me garante, quando está escrita, eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem tampouco a sua descendência. Aleluia! Não tem como, meu irmão, é a palavra. Estava morta, entretanto ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Eita! Aleluia! Aleluia! Já está sentindo o cheiro da comida aqui. Já estou sentindo um cheiro espiritual de churrasco. Aleluia! Já estou sentindo um cheiro espiritual de um cafezinho. Aleluia! Ela estava morta, não, ela estava dormindo. Agora ela precisava comer, e diz, dá de comer, para ela poder caminhar e não se fadigar. Aleluia! Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Sabe, uma das coisas é nós queremos ser... Eu fiz nada. Eu faço nada, faço o quê, rapaz? De repente Deus chega aqui, me derruba aqui, já era. Então tem que ter um caminho reto. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A mulher foi por trás, já ele foi pela frente. Ele não fez exceção se ele era o chefe ou se ele era aquela mulher que já havia 12 anos, que tinha gastado tudo. Vamos trazer para o dia de hoje, quanto essa mulher gastaria no dia de hoje? Talvez tivesse que vender o carro, a casa e morar num barraco, ou de aluguel, ou de favor. Mas ela viu a oportunidade. Ei, não perca a oportunidade de você estar na presença do Senhor, porque vai ser assim. Ele não vai avisar. A Bíblia, a palavra do Senhor diz, orai, para que eu não venha no sábado nem no inverno. Aleluia, estai atentos aos sinais. Os sinais estão aqui. O sinal dessa mulher, alguém deve ter falado para ela, olha o Jesus, aquele que cura, aquele que sara. Aleluia, ele vai passar por esse caminho. E ela não perdeu tempo, ela foi por trás e disse, tão somente tocar na orla das vestes do mestre, serei curada. O que você veio buscar nessa manhã? Deus tem algo sobrenatural para a sua vida. Deus tem algo que você talvez não possa nem pensar ou imaginar. Mas Deus tem algo nessa manhã para você e para a minha vida. Aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Santo Senhor. Amém? Essa moça aqui de cabelo vermelho, fique de pé, por favor, por gentileza. Oh, glória. Deus, coloca a mão aqui assim, discretamente, do seu lado esquerdo, do outro lado. Isso. Deus está arrancando uma dor agora aí. Aleluia. Eu vejo você, assim, à noite,
Muitas vezes você chega à noite, você não vê a hora para chegar de manhã. E de manhã você não vê a hora para chegar à noite. Nesta manhã, Deus, Ele está trazendo uma cura sobre você nessa área aqui assim. Deus, alava subiando está dando um defurgue na esté. Tem dias que vem como se fossem umas agulhas fininhas assim na frente. É ou não é? Peço 2 agulhas, xarabadaia sébia. Deus está tocando no teu emocional, mulher. Você é uma pessoa muito emotiva, mas o sofrimento, aquela coisa lá de trás, aquele extrato de Satanás, terreamanto e de caiasté, que ele te volta em mente e traz a memória. Nesta manhã, Deus está, alalubi, forgnaiasté, camandarabadaia súbria. Eita, que doeu lá atrás. E o Senhor diz, eu, Senhor, não me lembro. Cadê as obreiras da casa do Senhor? Meu Deus, vamos lá, gente, vamos trabalhar para Deus. Vamos só orar. Coloca a mão nos rins dela, por favor. Terra la bachúria la caia sébria. Turbinaia súbia, terra mantui. Olha como o diabo sopra na tua vida. Ah, você não presta, não vale mais nada. Você tem valor. Ela tem valor, varão. E tu sabe o que eu estou falando. Você tem valor. Racantará, sub, calamandaia, stébia. Aquieta o teu coração, mulher. Não foi tu que veio, não. O Espírito Santo tomou pela mão e disse, hoje eu vou falar contigo. E tu falou ainda, se Deus falar comigo naquele lugar, então vou saber que Deus é Deus na minha vida. Que Deus verdadeiramente, aleluia, Ele ainda tem algo sobrenatural. Porque muitos fluxos da tua vida se foram, mas hoje o Senhor está fechando uma sepultura na tua vida. Tarbi kondaraseb naragaia. Oh glória. Lonjor beohoster kilokitaia subterra. Turpilo furgi nabiasébia. Até o teu coração, debaixo do teu seio esquerdo, nessa madrugada, vem uma agulhada fina, e tu disse, eu acho que eu vou morrer, e tu não falou nada para ele, não vai morrer não, ainda vai caminhar, ainda vai caminhar, ainda vai caminhar, ainda vai caminhar, alaxauá, caiacebe, calamandaia sub, terra, manto, camandaia sub, eita glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Ela mandar a súbia. Oh, glória a Deus. Cadê essa moça que está ruindo as unhas aqui? Você fica de pé. Pode sentar. Pode sentar ela. É você mesmo, né? Está ruindo as unhas demais, né? É uma ansiedade. Não, só um pouquinho, né? Sabe, moça, você esboça um sorriso, mas há ainda sabe? Algo que ainda mexe com você. E o Senhor diz, alegre o teu coração. Alegre o teu coração. Muito tempo lá atrás tu falou assim, esses crentes é tudo meio, né? O que esses crentes têm diferente? Vou ver o que é, o que acontece, não é assim? Vou ver o que acontece realmente, porque tu é escolhida desde o ventre da tua mãe. Se a tua mãe contar a história, tu não era nem para ter nascido. Estou mentindo? Grande é o chamado na tua vida. Calabaçúria de cai. Sabe, eu corri por 40 anos. Se eu soubesse, eu tinha vindo muito antes. Mas talvez Deus foi para me forjar um pouquinho mais. E Deus também está tocando nessa parte aqui aqui agora. Está uma fisgada aí, tá ou não está? Aí assim, mal-estar de vez em quando, né? Vem, Deus está te curando. Coloca a mão, Silvia, aqui, ó. Aqui assim, do lado esquerdo da frente dela, isso, não é? Deus está te curando agora, você crê? Então recebe a cura em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Alava subindo de caesta. Karen, abra sua mão e faz assim. Faz assim, lá na sua mesa. E faz assim, pá. Desce um carimbo hoje de óleo e unção. A qual ninguém apaga. Eles prepararam a forca como é que é? Forca de Naamã, né? Na forca lá de Mardoqueu, né? Não, de Amã, mesmo, fugiu agora, Amã. Eles prepararam a forca, descruza os braços. Eles estavam preparando essa forca para quando tu voltasse. Captou, né? Mas Deus, quando tu te prostras, me lembro quando tu estava de barrigão grande do Davi.
Deus ouviu todas aquelas lágrimas que eu contemplei com os meus olhos. Nenhuma daquelas lágrimas ela caíram no chão. Cambandaraçúbia. Uma taça de ouro estava ali, elas foram levadas à sala das lágrimas, lá em cima. Porque cada lágrima é um sentimento, existe uma sala de lágrimas lá em cima. Aleluia. E quando tu estava para nascer o Davizinho, a tua preocupação era justamente essa forca. Mas assim diz o Senhor: por causa disso e daqueles que forjaram aquele da subterra, já tenho eu um degrau preparado, e tu sabe o que eu estou falando. E esse degrau é de ouro, porque o ouro ele não aceita, para que o diabo não queira te dar um tombo de novo naquele lugar. Ainda não foi, mas já está tudo preparado. E no momento que estiver, tu faz que nem Paulo, só ouve. Aí no momento certo tu vai falar, mas vai falar aquilo que o Espírito Santo tem te colocado como sabedoria. Porque muitos ainda não entendem como é que tu faz alguma coisa ali. Mesmo na tua ausência, alguns não conseguiram fazer. Estou mentindo? Já veio do teu ouvido. Mas como é que pode? A essência do teu coração. Assim como Daniel, quando Deus falou para Daniel, o anjo, desde o dia em que aplicaste o teu coração, as tuas palavras foram ouvidas lá em cima. Toma posse. O carimbo de óleo ninguém apaga. Ninguém apaga. Ninguém apaga. Ninguém apaga. Ninguém apaga. Pastora Heloísa, eu estava aqui olhando para a senhora e me veio a Caterine. Caterine é aquela princesa linda, que olha aquela foto, ficou... Minha tia tinha um olho igualzinho dela, sabia? Olho azul. A Bia podia ter nascido de olho azul, sabia? E na minha família tem muito olho azul, muito. Deus está tocando na saúde da Caterine lá. Deus está tocando, pode falar para ela. Deus está tocando, alabassubiandicaiasté, alandoresabiasébia nagaiasté. Deus está tocando num rim dela. Ela tem andado muito emocionada. O emocional tem mexido um pouquinho com ela, natural. Mas Deus está tocando lá agora por causa das tuas orações. Xarabassuri canta lamantúbia. Porque o diabo, ele tem uma fúria daquela criança, que você sabe disso. E através das tuas orações, Deus fala para ti, para falar para ela, que Deus está tocando nessa parte aqui, desobstruindo a parte intestinal dela, lá, bandaraçúbia, e eu vejo como se fosse um pouquinho de areia num dos rins dela, ramanto, e de caia subcanta lamantúbia, ou labassúbia, e até um pouco de queda de cabelo dela. Deus está curando ela lá agora, porque Deus é o Deus de perto, é o Deus de... A filha dela mora nos Estados Unidos, você vê, não tem nada a ver, tem, porque Deus é o Deus de perto, o Deus de longe. Fica de pé esse casal de trás, esse abençoado que eu amo esse casal, fica de pé aí. Eita. Varão, você sabe que eu estava orando em casa, e a Sandra falou, vamos orar por aquele casal lá, que Deus vai mostrando as pessoas que a gente tem que orar. E eu via... Entendeu? Mas você vai falar para mim, pastora, eu pregar a palavra? Não, tá louco. Aqui do meu lado da minha esposa, mão dada, tá bom demais. Deus fala para vocês, começa a ler a Bíblia. Não entendeu, lê de novo. O livro de Tiago diz assim, quem quer sabedoria peça, que a todos Deus dá de graça. E eu vejo vocês dois lendo a palavra. Um lê um capítulo, outro lê o outro. Não entendeu, volta de novo. Porque Deus vai te usar lá na frente, com uma profundidade, de tu apontar o dedo assim, e as pessoas ser curadas e ser libertas. E Deus está tocando também aqui no teu coração, aqui. Essa parte assim, às vezes você faz isso aqui, e Deus está tocando no teu estômago. Eu vejo um excesso de suco gástrico, sabe, que parece que vem um amargo de vez em quando, parece que é um refluxo, não é, um suco gástrico. Isso é por causa de às vezes você ainda, né? Aquieta o teu coração, que Deus está no controle de tudo vocês. Amém? Glória a Deus. Se coloca em pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ô glória! Dá glória aí, galera.
Meu Deus, aleluia. Alabaxuri, canta alabaxuri, andecasté. Eita glória. Quem é que... Já estou terminando. Tem alguma criança que está acordando assustada de manhã, de madrugada? Uma, tem mais? Quem é? Tem mais? Alguém tem algum bebê que está acordando assustado? Então começa a orar por ele, começa a orar e repreender, amém? Porque Deus é fiel. Uma coisa que eu falo sempre, ore pelos seus filhos. A Beatriz, a primeira coisa que ela faz quando entra no quarto dela, já tem até o óleo de unção lá, ela já pega o óleo de unção, unge os três, dá as mãos, ora e põe para dormir. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Ele é o que seu? Namorado? Meu filho. É seu filho? Rapaz, que coisa linda, hein? Tu também não gosta de crente não, né? Antigamente você era meio... Sabe, Deus gosta desses meninos assim de... Não tem nada contra, eu já fui meu irmão, eu era uma flor. Meu apelido era Giló, Giló não é amargo? Ah, Giló não é amargo? Conhece Giló não? Não conhece Giló? Brasileiro não conhece Giló? Meu Deus, rapaz. Giló é uma coisa amarga, mas é boa para a saúde. Amém? Eu brinco, mas é no bom sentido da coisa, tá bom? Deus, Ele já te livrou de algumas situações. Certo? Por quê? Porque você não obedeceu a mamãe. Não estou te julgando, tá? Não leva para outro canto, não. Eu falo isso porque quando uma mãe fala, é algo que você pode contar, porque Deus Ele ouve. Deus já te livrou de várias situações. Tô certo? Várias situações. E depois você vai chorar no colo da mamãe. Deus, Ele quer que você comece a quietar mais o teu coração. Deus vai começar a afastar alguém que do teu lado toda hora está te convidando. Você acha que é o cara, pá, não somos nada. Eu também era pá. Quando deu a idade, Deus me pegou. E Deus tem algo para fazer na sua vida. Porque eu vejo a tua mãe, muitas madrugadas, esperando, sem dormir. Sabe por que ela fica sem dormir? Porque ela é mãe, ela te gerou. E quando a mãe gera, nós temos que entender que ela vai querer dar o melhor para os filhos. Ensina o teu filho no caminho que deve andar para que se prolongue os dias da tua vida. Amém? E eu vejo você também muitas vezes assim, sabe, uma angústia que te trava, chega a travar até a bexiga. É ou não é? Parece que é uma coisa que trava tudo aqui assim. E vem aquelas cólicas doidas. Tudo por causa dele. Jairo. Entendeu a palavra agora? Amém? Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa manhã, Senhor. Obrigado, Pai, porque a tua palavra foi ministrada aos nossos corações, Pai. Pai, eu falei tudo o que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Falando, Pai, sobre todos esses fluxos que muitas vezes esvaziam em nossas vidas. Nós não entendemos, ó Pai, porque não queremos ser obedientes a Ti, Senhor. Mas nesta manhã, Pai, não importa se é pela frente, não importa se é por trás de Ti, Jesus. O importante é que nós, Pai, apliquemos o nosso coração a Ti e possamos seguir, Pai, porque só Tu és o caminho, a verdade e a vida, ó Pai. Senhor, nesta manhã, Alabaxúria Andecai, Deus ainda está tocando em ombros aqui, Deus está tocando aqui, aleluia, na luxação, toda a luxação agora, seja repreendida agora em nome de Jesus. Senhor, eu quero despedir esse povo em paz, Pai, conforme o Senhor guardou nossa entrada, guarda a nossa saída, aqueles que vieram de carro, Senhor, que nenhuma peça venha a quebrar, nenhum pneu venha a furar, livra-nos, ó Deus, toda bala perdida, todo sequestro, todo roubo. Ó Deus, que ao pisarmos a planta dos nossos pés, Pai, em nossos lares, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa estar em cada lar aqui representado, Senhor, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, vai em paz, que Deus te abençoe e te guarde grandemente, em nome de Jesus.